Olá meus caros, eu sou Rodrigo Mendes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Reflexão Cristã. Temos sempre aqui o objetivo de trazer temas relacionados à nossa fé, sempre baseados nas escrituras sagradas, né? Hoje, finalmente, até que fim, chegamos ao último vídeo da nosso compilado a respeito da tulipa, dos 5 pontos calvinistas. Hoje estamos puxando a última pétala da tulipa, que é o 5º ponto, a perseverança dos santos, Essa perseverança, esse ponto, afirma que os crentes que Deus colocou em comunhão com Ele continuarão na fé até o fim, e também é conhecida como a eterna segurança. A doutrina da perseverança dos santos baseia-se na ideia de que Deus é soberano e que a sua vontade não pode ser frustrada por seres humanos. Para isso eles utilizam João capítulo 10, versículo 27 ao 30. Então não se confunda, aqui não está se falando de perseverança no sentido de que o santo vai perseverar, vai lutar, aquele que é escolhido ele vai correr atrás, vai insistir. Não é essa a ideia. A ideia aqui, perseverança no sentido de decreto, no sentido de que a pessoa não pode perder a salvação. A pessoa não tem como perder a salvação, não tem como apostatar, não tem como cair da graça de maneira nenhuma. É isso que esse ponto defende, Então vamos ao texto para ver se realmente isso que ele aborda. Olha só, João capítulo 10, versículo 28 diz: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29, Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então eles entendem que se ninguém pode arrebatar da mão de Deus, a pessoa está aqui fechada, e nem ninguém pode arrebatar, e nem a pode sair. Não tem condição de sair. A pessoa já salva, está na mão de Deus, e não pode sair dessa salvação. Será que é realmente isso que o versículo está dizendo? Observe só essa comparação. Eu tenho aqui. Se você observar no capítulo 10 inteiro, está falando sobre uma comparação entre o bom pastor e o pastor mercenário. Inteiro de João capítulo 10 é falando sobre isso aqui. Então será que a ideia que é passada lá a respeito desses dois pastores é essa? Olha só, o pastor mercenário ele não tem a segurança, não tem a força de segurar a ovelha na mão, mas o bom pastor ele tem. O bom pastor tem ela na mão e ela não sai. Ou seja, essa corrente que eu coloquei aqui é como se fosse essa força de Deus não deixando que essa ovelha viesse a sair. Então observe só, é como se a parábola dissesse que aquele que não tem poder, não tem força, a ovelha acaba saindo, acaba escapando. Enquanto que Deus tem um decreto, esse decreto seria representado por essa corrente aí, seria a mão, a força de Deus, e a ovelha não consegue sair dela. Leia o capítulo inteiro de João, capítulo 10. É isso realmente que a parábola fala? Vamos observar o que realmente a parábola fala. Olha só, fala sobre o pastor mercenário, fala sobre o bom pastor, e fala sobre um elemento crucial aqui que o calvinista não gosta de falar. Então, geralmente, quando ele utiliza desse versículo para dizer que a pessoa está na mão de Deus e não consegue escapar, ele vai te explicar dessa forma, mas vai esquecer um detalhe crucial, que é o lobo. Então, o lobo é um terceiro que chega para tomar a ovelha do pastor. Então, nesse caso aqui, o versículo está dizendo que Deus tem poder não para segurar a ovelha e não deixar ela sair. Não, Deus tem poder para segurar a ovelha e ninguém pode arrebatá-la da sua mão. Não pode chegar um terceiro. Temos aqui o pastor, temos aqui a ovelha e um terceiro não pode arrebatá-la da minha mão. Ninguém, olha só, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém arrebatará da minha mão. Ou seja, um outro não chegará para arrebatar da minha mão. Até por isso ele faz a comparação, de que o pastor mercenário ele vira o lobo, que é esse terceiro, e foge. Mas o bom pastor não, ele dá a vida pelas ovelhas. Então observe o que realmente essa parábola quer dizer. O pastor mercenário, ele vira o lobo e foge. E o lobo toma as ovelhas, dispersa as ovelhas, Então o lobo afronta as ovelhas porque o pastor mercenário não tem cuidado pelas ovelhas, Enquanto que o bom pastor usa-se da sua força, do seu poder, não para prender a ovelha, mas para defender a ovelha. Então quando ele diz, ninguém as arrebatará da minha mão, significa que um terceiro, um lobo, um que vem de fora, um que não é o pastor e não é a ovelha, um que é um terceiro, não te tirará da minha mão. Então, entenda,
A parábola não está falando sobre a ovelha não ter poder de sair da mão de Deus, não. Está falando sobre um terceiro não pode vir tomar a ovelha do bom pastor, porque ele se coloca na frente da ovelha, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Leia o capítulo inteiro e veja se realmente não é isso que o versículo está dizendo. Então, eu creio que está ficando bem claro, né? Então, não tem como a gente interpretar essa parábola a não ser dessa forma. Olha só, essa ideia de que a força, ou seja, o decreto, é como uma corrente prendendo a ovelha na mão de Deus, não tem nada a ver. Não é isso que o versículo está falando. Não é isso que o capítulo inteiro está falando, né? Então, ó, temos aqui, eu coloquei aqui, peguei alguns dicionários, né? Para que possamos ver o que significa, qual o significado dessa palavra arrebatar, né? Ninguém arrebatará da minha mão. Olha o que é que diz, ó. Arrebatar significa puxar, tirar com força, ou violência, ou arrancar. Então, será que arrebatar significa aquele que está na mão de Deus, ele não consegue puxar ele mesmo para fora, não consegue arrancar com força, com violência para fora? Ou será que está dizendo que um terceiro, não pode o arrancar? Arrebatar não significa a pessoa não ter condição de sair. Arrebatar significa alguém de fora vir tomar, né? Então, é muito claro esse versículo, só se a pessoa se deixar levar pela conversa do calvinista, pelos isoladores de versículo, né, que vai acabar entendendo errado, né? Então, olha só, outro dicionário aqui, arrebatar, significado, tirar algo à força, contra a vontade de quem o possui, ou então sequestrar. Então, em outras palavras, ninguém te sequestrará. Ninguém pode sequestrar você da minha mão, nem da mão do Pai. Não está dizendo aqui que você não pode sair, não. Ninguém pode te tirar. Então, a ideia de que a pessoa não pode, por si só, decidir apostatar, não está aqui no texto. O texto aqui está falando sobre a ideia de alguém, um terceiro vir tirar a força, né? Então, essa força do pastor não está aqui para indicar que ele não deixa alguém sair, não deixa alguém cair, não deixa alguém apostatar. Não. Isso aqui para indicar que ele defende as ovelhas de um outro que venha a tentar tirá-la da sua mão, né? Então, João capítulo 10, versículo 28. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Então, esse verso não estão expressando uma impossibilidade de escapar da mão de Deus, mas uma impossibilidade de um terceiro retirar, raptar, tomar alguém da presença de Deus contra a sua vontade. Eu sei que já está ficando repetitivo, então vou encerrar esse João 10 por aqui, porque mais claro do que isso não tem como ficar, né? Então vamos lá. Temos aqui, ó, perseverança dos santos, ela é real? Vamos observar alguns versículos aqui. Ezequiel, capítulo 18, versículo 24, Tiago 5, versículo 19, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26 ao 27, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 ao 20 e Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Vamos observar? Olha só, Ezequiel 18, 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e o seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então olha só, que é aquele que, o justo na sua justiça, mesmo que ele seja justo, mas ele se voltar, ele já é justo, e ele se voltou para a iniquidade, né? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, porque ele se voltou para a iniquidade. Ele quis sair da verdade, né? Então, olha só, por que eu selecionei esse versículo aqui, esse trecho? Neles morrerá. Aqui não está dizendo assim, esse injusto morrerá no decreto de Deus, morrerá porque não foi escolhido. Não, ele morrerá neles. Neles o quê? Nos seus erros. São os seus erros, as suas atitudes que o levam à perdição, e não um decreto de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 19. Irmão, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aí o calvinista vai dizer assim, não, essa pessoa aqui está falando sobre a pessoa falar sobre uma pessoa que nunca foi crente, né?
Mas olha só o que o versículo diz. Se algum dentre vós, se algum dos que já estão na graça, se algum dos que já creram em Cristo se desviar, você só pode se desviar do caminho, da verdade, se você já estava na verdade, né? Então a pessoa já estava na verdade, já estava no caminho, mas se desviou. Saiba que aquele que quiser converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma, né? Então, até se nós compreendemos que essa pessoa não estivesse na graça, digamos que ele não estivesse na graça, né? E o versículo está dizendo aqui que você vai converter alguém. Como que você pode converter alguém se o calvinista acredita que a pessoa já está decretada para ser salva? Como que você vai converter e salvar alguma alma do inferno se a pessoa já tem o decreto de quem vai ser salvo e de quem não está salvo? Entende? Quanto mais a gente se aprofunda na palavra, mais distante fica a compreensão dos 5 pontos calvinistas. Fica assim uma distância abismal, né? Vamos continuar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 e 27. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como combatendo ao ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então olha o que é que Paulo fala, né? Eu corro, eu vou atrás, eu me dobro perante Cristo, eu vigio, eu oro sem cessar, eu não combato como há, eu creio no Senhor, eu me apego à sua força, para que não venha acontecer de eu que estive explicando, eu que estive evangelizando, eu que estive ensinando para os outros, que venha eu mesmo a ficar reprovado. Então até o apóstolo Paulo fala aqui desse cuidado de que ele não venha a cair, que ele não venha a ser reprovado. Ele mesmo tem essa preocupação. Está vendo? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 20. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, os quais não sai. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio da fé. Você só pode comparar com um naufrágio da fé. O que é um náufrago? É alguém que estava no barco, mas ele saiu do barco, ou o barco afundou, não deu certo. Mas ele estava no barco. Então, e ainda diz, conservando a fé. Conserve a fé, Timóteo. Não despreze a fé. E de boa consciência, a qual alguns que estavam na graça rejeitaram. Alguns não perseveraram, alguns que fizeram naufrágio da fé. E entre eles foram Himeneu e Alexandre, dos quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Filipenses capítulo 3, versículo 11. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então, o próprio Paulo está falando aos Filipenses aqui, para ver se eu posso chegar à ressurreição entre os mortos. Então, devemos ter uma segurança da salvação, como eu falei no primeiro vídeo, sim e não. Nesse presente momento em que estamos na graça de Cristo, nesse presente momento em que estamos segundo as ordens de Deus, nesse momento que estamos sendo carregados pelo poder do Espírito Santo, sim, temos certeza no poder de Deus que nos salva, temos certeza no sacrifício de Cristo que foi suficiente, temos certeza, mas devemos correr, devemos vigiar sem cessar, devemos estar próximos de Cristo, como Paulo fala, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. O próprio Paulo diz que futuramente, ele hoje tem certeza da salvação, mas ele tem que perseverar, ele tem que continuar, né, para ver se ele consegue chegar à ressurreição dos mortos, né? Versículo 12. Não que eu já tenha alcançado, olha o que Paulo diz, não é que eu já tenha alcançado não, ou que seja perfeito, eu não sou perfeito, eu não sou alguém que já está aqui, já decretado perfeito, igual a Cristo, né? Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Olha o que Paulo diz. Eu não julgo, eu não entendo que eu já alcancei isso. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Então Paulo tem essa preocupação. Claro, ele tem a firmeza no poder da graça de Cristo, no sacrifício perfeito de Cristo na cruz, né? Mas contando-se sobre ele mesmo, né? Ele diz que não julga que já o haja alcançado. Então ele tenta, ele vai
estar sempre aos pés de Cristo para obter esse poder de vencer o pecado. Entenda, não estou falando aqui que Paulo está lutando para que com a sua força, com a força de Paulo, a força de Paulo vence o pecado, Paulo está vencendo. Não, não é isso. Paulo está dizendo aqui que está sempre pensando em se apegar a Cristo, sempre pensando em estar próximo daquele que tem poder de o defender, porque se ele se afastar, ele pode não alcançar essa salvação. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Êxodo capítulo 32, versículo 32 e 33. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então, olha o que é que Deus diz. Deus não disse para Moisés. Olha, aquele que eu já decretei está escrito, aquele que eu não decretei já está arriscado do meu livro. Não, é aquele que pecar contra mim. É aquele que não se entregar totalmente a Deus, aquele que não se entregar à força do Espírito Santo, aquele que se entregar ao pecado, eu riscarei do meu livro. Então vamos lá, qual o problema dessa teoria? De acordo com essa forma de pensar, qualquer liberdade dada por Deus é uma farsa, e se não houver liberdade verdadeira, então Deus passa a ser responsável por tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá no mundo, desde coisas boas ou más. Então, olha o perigo que há nessa teoria aqui. Se o ser humano realmente não tem poder de apostatar, então, nesse caso aqui, toda a responsabilidade é de Deus. Sabemos que o ser humano ele é limitado. Ninguém vai ser contrário à ideia de que o ser humano é limitado. Então, se o ser humano é limitado e não pratica a ação de pecar, não pratica a ação de voltar atrás, então quem faz isso? Deus, direcionando todas as suas práticas. Então, se Deus direciona todas as práticas do ser humano, as práticas boas são remetidas a Deus, mas as práticas más também são remetidas a Deus. Então, vê como essa teoria é perniciosa. Vê como essa teoria ela tem assim algo que é prejudicial à nossa fé, né? Então, vimos aqui em todos os demais vídeos, né, os 4 primeiros vídeos, né, quanto essa teoria é deslocada da palavra de Deus. Se nós pegarmos versículos isolados, podemos provar qualquer coisa, né? O próprio inimigo utilizou da palavra de Deus, utilizando versículos isolados, utilizando versículos fora do contexto, para tentar o Senhor Jesus Cristo, né? Mas nós não devemos fazer assim. Devemos crer na palavra como um contexto, não como ideias soltas, mas toda a palavra se completa. Olha que interessante. 66 livros escritos por autores diferentes, mas todos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e eles se completam, eles se conectam. Então a palavra de Deus não são versículos soltos, a palavra de Deus é contextualizada. Então devemos entender cada versículo, cada parte da palavra de Deus dentro do seu contexto, ok? Então, tomem cuidado com algumas ideias que alguns vêm trazer a vocês, a cada um de nós, né? Para que nós não venhamos a nos desviar da veracidade da palavra de Deus. Agradeço a cada um a paciência de ter ficado aqui comigo todos esses vídeos, né? Compartilhe esse material para mais pessoas e nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus.